Dia. Estamos aqui hoje para fazer uma live devocional sobre Deuteronômio 9, né? Ontem não, terça-feira eu fiz uma live aqui falando sobre rotina, né? Sobre como que a gente se organiza. E aí eu fiquei refletindo durante a live, me veio a ideia de compartilhar um pouco sobre o que eu estou vivendo, né? Porque eu falei muito ali na live sobre o momento que eu estou vivendo, o propósito que eu estou fazendo de lendo Êxodo, lendo o livro de Êxodo. E tem coisas importantes ali que fala sobre esse durante, né? Que eu achei interessante trazer para cá e compartilhar com você, tá bom? Então eu vou meditar aqui basicamente no capítulo 9 de Deuteronômio, e não pretendo me alongar, pretendo que seja breve, mas de grande valor para você, para sua vida, para as nossas vidas, amém? Vou orar para a gente meditar na palavra. Deus, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, em diferentes momentos, em diferentes lugares, mas no mesmo Espírito. Quero te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos guie, nos ensine, nos mostre, nos exorte, nos console, para que nós possamos viver a Tua vontade em todo o tempo. Amém. Queridas, então, o que eu queria compartilhar aqui? Em Deuteronômio 9, o que está acontecendo? E por que eu escolhi compartilhar aqui Deuteronômio 9? Porque foi em Deuteronômio 9 que Deus me chamou a atenção de algumas coisas na minha vida e que me levaram a ler Êxodo, né? E a fazer um propósito de 40 dias lendo Êxodo. Então, começa aqui, tá? E aí eu tive a ideia de compartilhar esse propósito, as reflexões que eu tenho feito com vocês. Porque eu penso que aquilo que eu tô vivendo, aquilo que eu tô experimentando pode abençoar você também, né? Eu ia fazer essa live no YouTube, só que minha conexão tá muito ruim, tá ventando muito aqui no Rio. Ventando muito, muito, muito. E então minha conexão tá muito ruim para fazer pelo computador. Aqui ficou melhor, tá? Então por isso que eu não fui pro YouTube, mas depois eu vou compartilhar essa live lá no YouTube. Então, o que está escrito aqui? Vou ler alguns versículos, né? Deuteronômio capítulo 9, verso 1. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus, um povo grande e alto, filho dos gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Então, nesse momento, em Deuteronômio 9, sim, o Êxodo, né? Em Deuteronômio 9, o que está acontecendo com o povo? O povo saiu do deserto, passou quase 40 anos ali, basicamente, né? Nessa travessia do deserto, nessa mudança de mentalidade, muitas coisas que precisavam mudar para que o povo já tinha deixado de ser escravo do Egito, já estava livre. Mas a mentalidade deles ainda era de escravo. O comportamento, o sentimento ainda era de escravo. Tanto é que lá, quando eles saem do Egito, Deus fala assim: eu não vou levar eles pelo caminho dos filisteus, que é um caminho que duraria 15 dias, basicamente, para chegar na Terra Prometida. Deus fala, não vou levar eles pelo caminho dos filisteus para que eles não vejam a guerra e queiram voltar. Então, eles não estavam preparados para guerrear. Eles não estavam preparados para a batalha que é entrar na Terra Prometida. O engraçado é que nós pensamos muitas vezes assim, vou entrar na Terra Prometida e vou ter descanso. Não, o deserto é o período de preparação para o enfrentamento necessário de tomar posse da sua terra. Então, tomar posse da sua terra, e você entenda a sua terra como o seu objetivo, aquilo que você deseja viver, né? Espero que você também esteja caminhando em direção a esse lugar que você quer habitar. Seja uma vida profissional diferente, seja uma saúde física mais plena, seja o que for, né? Esse lugar que você quer ir, essa sua terra. Então, nós estamos no deserto. Em que sentido? Deus está nos preparando para quando chegar ao lugar, a hora de tomar posse, nós estejamos prontos. Porque aqui, ó,
o que Moisés está falando para o povo? Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão. Eles estavam ali na hora de tomar posse, na hora de chegar no lugar prometido, que aguardaram há tanto tempo. E aí Moisés faz esse discurso relembrando algumas coisas do deserto, né? Então, passarás a possuir povo maior que você. Então, o que eles estavam diante era algo desafiador. Era algo grande, maior do que eles estavam vivendo naquele momento, tá? E aí, no verso, vou falar aqui, não muito didática, né? Mas só para compartilhar mesmo a revelação. Não vou versículo por versículo, não. Vou no versículo só quando necessário. Mas tudo que eu vou falar aqui está dentro de Deuteronômio 9, tá? Então, era o momento em que eles iriam ultrapassar o Jordão para entrar e possuir nações maiores do que tu, como o Senhor tem dito. Ou seja, há uma promessa, Deus está prometendo aquilo. Eles estão diante, né? E aí, em vários versículos, Moisés fala assim, no verso 4 diz assim, vou ler só o 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, ou seja, os inimigos, quando o Senhor lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é o que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. E Moisés repete isso 3 vezes. No verso 5 ele fala, não é por causa da tua justiça, e no verso 6 ele fala, não é por causa da tua justiça. Então, assim como o esforça-te tem bom ânimo, né, repetido 3 vezes ali em Josué, Jesus leva Pedro a falar 3 vezes que o ama. Então, a gente percebe assim que esse 3 vezes na palavra, eu não sou teóloga, tá? Então, eu posso cometer alguns erros teológicos aqui, de exegese e tal. Eu tô compartilhando minha leitura como uma irmã, compartilhando com você. Mas eu percebo assim que nas vezes que Deus repete, parece que aquilo precisa ficar gravado, né? É como para chamar a atenção. Então aqui 3 vezes Moisés fala, não é por causa da tua justiça que você vai entrar na terra. Não é por causa da tua justiça. Então Deus está fazendo tudo aquilo, passou todo o deserto, tudo que para que o povo, quando for tomar posse, quando os inimigos forem retirados diante dele, o povo não fale por causa da minha justiça. E essa minha justiça, para mim aqui, né, na minha reflexão pessoal, é muito assim, não é na força do meu braço, não é porque eu sei, não é porque eu estudei o suficiente, não é porque eu estou atualizada nas estratégias de mercado e de marketing atuais, não é porque eu fiz o curso XYZ, não é nem porque eu jejuo e oro, porque não é pela minha justiça. Deus levará os inimigos, porque Deus tirará os inimigos da terra, no caso aqui do povo, né? Deus tirou os amorreus, os fariseus, todos aqueles zeus da terra. Por quê? Porque Deus tinha interesse que o povo dele ocupasse aquele lugar para que o nome dele fosse glorificado. É tudo sobre ele. Da mesma maneira, Deus está te conduzindo, ele vai te fazer habitar nesse lugar, se for da vontade dele, né? Porque aqui a gente tem certeza que era da vontade de Deus. Mas às vezes a gente sonha coisas que é nosso desejo, é nosso sonho, a gente está trabalhando por aquilo, mas não é a vontade de Deus. Aquilo que é a vontade de Deus, ele vai nos fazer habitar nessa terra, mas nós não podemos chegar lá e pensar que é por causa da nossa justiça. E aí, o que eu refleti aqui pra mim? Porque esse capítulo foi Deus me dando um chacoalhão e falando assim, Renata, volta. Peraí, você não tá entendendo direito. Volta. Né? E em que eu não tava entendendo direito? O que Deus precisou me fazer volta? Eu tava muito preocupada e em certa medida ainda estou, Deus está trabalhando isso em mim, no que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. No esforço que eu preciso fazer, nos cursos que eu tenho que estudar, nos livros que eu tenho que ler, no meu esforço próprio. Então eu percebi, depois desse chacoalhão de Deus, que sem perceber, eu estava muito dependente de mim mesma. E eu estava para chegar na terra, como na minha terra, né? Como se fosse por causa da minha justiça.
Como se fosse por causa do meu esforço, afinal eu estudei, afinal eu me dediquei, afinal eu investi, afinal eu. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o que Deus quer realizar. Então ele chama a atenção aqui do povo para que o povo entre na terra da maneira certa. Existe um jeito certo de você tomar posse da sua promessa. Existe um jeito certo de você conquistar seus objetivos, né? O mundo tem uma filosofia humanista. E o que é isso, né? Deixa eu anotar aqui uma ideia de aula. Porque eu dou aulas na comunidade, na comunidade Zatá, né? E aí nas lives eu vou tendo ideias assim do que é importante eu falar, ensinar para elas, né? Porque a comunidade de Zatá, ela é pensada para ser essa travessia, para ser um apoio e um ensino para essa travessia. Então eu vou falando aqui, vou tendo ideia e deixo aqui guardado, né? Mas o que eu tava falando, o mundo, igualzinho a você, Vanessa, no mundo tem essa filosofia humanista. E o que é isso? De mim, por mim, para mim. É o que o mundo prega, né? O importante é você ser feliz. Não importa o que os outros pensem. Você tá feliz? Não importa a opinião dos outros. É óbvio que eu não acho que você deva se guiar pela opinião dos outros. Mas na filosofia mundana, assim, na mentalidade mundana, esses outros, eles são desprezíveis. As pessoas ao nosso redor não são desprezíveis. Eu não vou me guiar por ela. Entre Deus e elas, eu vou me guiar por Deus, né? Mas a filosofia do mundo é de mim, por mim, para mim. E aí, esse mim, por mim, para mim, quem estuda muito desenvolvimento pessoal, como eu estudo, se você está interessado em se desenvolver profissionalmente, você, em geral, consome muito desses conteúdos. Não tem nada de errado em você consumir esses conteúdos. Mas é necessário você colocar a sua lente bíblica, né? Os seus olhos bíblicos para filtrar o que convém e o que não convém. E redimir esse conhecimento. Eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu não sou contra que você consuma conhecimentos mundanos. Mundanos no sentido de não cristãos, seculares. De maneira nenhuma, mas é necessário que você consuma esses conteúdos com a sua lente bíblica, com os seus olhos. Sabe como o óculos 3D, ele faz você enxergar aquela imagem que na tela do cinema tá toda embaçada e borrada, você coloca o óculos 3D, aquilo ganha vida, aquilo faz sentido. É isso que você tem que fazer com os conteúdos seculares. Você consome, mas com seu óculos, para redimir aquele conteúdo. Então, por exemplo, o desenvolvimento pessoal, eu tenho a pretensão de, quando eu ensino aqui, eu trazer um ensino redimido disso. Então, no desenvolvimento pessoal, se fala muito de as respostas estão dentro de você, tudo que você precisa está dentro de você. Não, né? Tudo que eu preciso está no alto. E eu acesso, eu tenho liberdade para acessar isso. Mas não está dentro de mim, porque eu não dependo de mim. E aí, voltando aqui para a palavra, eu estava muito dependente da minha força, do meu esforço. E Deus me chamou a atenção. E aí Moisés lembra o povo, ainda aqui no capítulo 9 de Deuteronômio, Moisés lembra o povo que ele ficou 40 dias e 40 noites no monte para receber as instruções em pedra, né? As instruções. E por que ele precisou receber essas instruções em pedra? Ele ficou lá 40 dias e 40 noites para receber essas instruções. Quando ele desceu, o que aconteceu? O povo havia feito uma imagem de fundição para si. Verso 12, que diz assim, não vou ler não, que o povo fez o bezerro de ouro, que você sabe, né? Então Moisés depois subiu mais 40 dias e 40 noites, ele desceu, viu aquilo, quebrou as pedras, subiu mais 40 dias e 40 noites, e para que receber novas pedras. E aí, nesse bezerro de ouro, o que é interessante a gente pensar? Que o povo, ele fala o quê? Quando Moisés sobe para o monte e ele passa lá 40 dias, 40 noites, o povo que ficou aqui embaixo pensa assim, não sabemos o que foi feito desse Moisés. Falando para Arão, não sabemos o que aconteceu desse Moisés.
Faze-nos para nós deuses que nos guiem. Faz para nós deuses que nos guiem, porque não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. E aí o povo fez uma imagem de fundição e a obra das suas mãos começou a ser o seu guia. Olha que forte isso. O povo foi guiado durante bastante tempo, né? Quando eles chegam no Sinai, tinha se passado 3 meses desde a saída, quando eles chegam ali no Sinai. Então, mais ou menos uns 3 a 6 meses já vivendo da provisão, já tinha visto o maná, já tinha visto o mar se abrir, já tinha visto as 10 pragas do Egito, já tinha visto tanta coisa. Moisés sumiu por 40 dias. Moisés sumiu por 40 dias e aí o povo começa o quê? Não sabemos o que foi feito desse Moisés. Faze-nos deuses que nos guiem. E aí eles fazem o Deus com a obra das suas mãos e esse Deus passa a ser o seu guia. Olha só como que às vezes o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, não apenas trabalho formal no sentido do local onde do trabalho da onde vem sua remuneração, não apenas nesse sentido, mas a obra das suas mãos se torna o seu guia. Por quê? Porque você perdeu a conexão do monte. Moisés estava lá no monte, mas o povo não estava vivendo aquilo que Moisés estava vivendo lá em cima. O povo não estava usufruindo, não estava vendo face a face, não estava no meio da nuvem, não estava. O povo estava sozinho, sem guia. E aí ele começa a fazer o quê? Deuses das suas próprias mãos. E o Deus que saiu, feito com a sua própria mão, para ser o meu guia. Isso ensina para mim o quê? Que quando eu perco o contato com o monte, e esse monte é o quê? A revelação de Deus, a palavra, a leitura, o jejum, a busca devocional, quando eu perco esse contato, eu passo a ser guiada pelas obras das minhas mãos. Então aquilo que era para ser um resultado, né? O meu trabalho, aquilo que Deus tirou do Egito, porque aquele Deus foi feito com despojo do Egito. O povo saiu do Egito, pediu ouro para as pessoas, os egípcios deram ouro para o povo foi embora cheio de ouro. Aí o que o povo faz com esse ouro? Um Deus. Um Deus. Aquilo que era para ser bênção, resgate, prosperidade, abundância se torna um Deus. E por quê? Porque se perdeu a conexão com o monte. Então, nesse capítulo, tem vários alertas a convergir, vários alertas para convergir ao que é realmente importante. A voltar para quê? Para tomar posse da terra da maneira correta. Então, voltando aqui no início, até para finalizar, Moisés, ele tá para passar o Jordão com o povo. E ele fala para o povo, olha, para que vocês não achem que é por causa da vossa justiça. Não é por causa do seu esforço, não é porque o tanto que você estuda, não é pelo tanto de conhecimento que você tem, não é pelos contatos importantes que você faz, não é por quanto você investiu, se dedicou, dormiu tarde, acordou cedo, não é por isso. É porque Deus tem interesse e Ele faz milagrosamente. Isso exclui a necessidade do esforço? Não. Mas coloca o esforço no lugar dele. Coloca a obra das suas mãos no lugar dela. Ela tem um lugar. Ela tem um espaço na sua vida. Só que ela não pode ocupar o lugar de um bezerro de ouro. Ela não pode ocupar o lugar de um Deus que te guie. Porque se a força do meu braço ela se torna tão importante para mim, ela passa a ser um Deus que vai me guiar. Eu vou me guiar pelo meu esforço. Eu vou me guiar pelo meu conhecimento, por aquilo que eu sei. E às vezes o que Deus pede de nós é muito louco. Se confronta com a lógica do mercado, se confronta com as estratégias de marketing empregadas, se confrontam com o que dizem, com o que parece que é o certo. Então, qual é o meu alerta aqui, meu apelo para você nesse momento? Volte a ter contato com o monte. E isso eu não quero dizer que você tenha que subir um monte para orar.
né? Volte para fechar o teu quarto, para entrar no seu quarto em secreto, falar com o teu pai que te ouve em secreto. Volta para aquelas estratégias que parecem que não são ação. Desacelera. Desacelera sua alma, desacelera sua ansiedade, sabe? O seu ritmo. Entre no ritmo da graça. O ritmo da graça não é o ritmo do meu esforço. É o ritmo do favor de Deus. Nesse favor, exige esforço? Existe. Existe dedicação? Existe. Mas ela está no lugar dela. E aí, tem um momento que em Êxodo, acho que é Êxodo 33, que Deus fala assim para Moisés: minha presença vai com você e você terá descanso. Muitas vezes a gente está num trabalho louco, afadigado, estressado, cansada. Deus quer ir conosco, a presença dele nos traz descanso, tá? Então volte a esse lugar. E aí eu quero convidar você a participar comigo desse propósito de 40 dias, né? Não necessariamente que você tenha que fazer um propósito, mas se você achar importante, faz sentido para você, faça. Mas quero te convidar a acompanhar minha leitura do Êxodo, né? Eu tô fazendo a leitura de um capítulo por dia, tô refletindo, tô entendendo coisas muito interessantes e eu pensei que seria interessante compartilhar com você. Então, todos os dias no YouTube eu vou liberar um vídeo, vou gravar esses vídeos, né? E todo dia eu vou colocar lá vou liberar, vou publicar lá, né? A reflexão de um capítulo. Amanhã eu vou colocar o capítulo 1, depois o capítulo 2, capítulo 3 e assim por 40 dias. E se você quiser acompanhar isso e trocar comigo, né? Fazer perguntas, interagir, você pode comentar no vídeo, mas eu tenho um canal no Telegram que o meu propósito com esse canal é postar devocionais, áudios. Então, você pode entrar nesse canal, tem o link aqui na minha bio, né? Você entra lá no canal do Telegram e lá tem espaço para você interagir. Então, todos os dias eu vou postar o link lá do vídeo do YouTube e aí você pode comentar lá e a gente ir conversando, né? Eu acho que pode ser uma troca interessante se você julgar que é esse momento. Esse momento eu tô chamando para mim mesma de a travessia. Deus tem falado comigo sobre travessia, sobre o durante, sabe? Às vezes a gente tem um foco muito grande no lá, quando eu chegar lá, seja esse lá qual for, né? A gente fica com um foco muito grande na terra prometida. E a gente tem que estar com foco lá, olhando para lá. Mas a gente precisa viver o aqui. Porque é esse aqui, é esse durante, é essa travessia que vai me dar condições de ocupar esse lugar ou não, de chegar lá ou não. A maior parte daquele povo, né, eram mais ou menos 6 milhões de pessoas, eu acho, não lembro agora a quantidade de pessoas que saiu do Egito. Deixa eu ver se eu acho aqui. População que saiu do Egito no Êxodo. Vamos ver. 2 milhões de hebreus. O Google é uma bênção, né? Glória a Deus pelo inventor do Google. Mas 2 milhões de hebreus saíram do Egito. Então, daqueles 2 milhões, 2 chegaram na Terra Prometida, que foi Josué e Caleb. 2. De 2 milhões, pensa, 2 milhões não são 200 pessoas, que já seriam muito 2. 2 milhões é mais que 2 mil, é mais que 20 mil, é mais que 200 mil. 2 milhões de pessoas, apenas 2 chegaram lá. E esses 2, se o deserto era para preparar esse povo para a guerra, apenas 2 se permitiram ser moldados. Apenas 2 se permitiram ter mentalidade trabalhada, né? E de idades diferentes, Josué e Caleb, de idades diferentes. Porque Caleb, pelo que eu me lembro, era bem mais velho que Josué. Então não é questão de idade, você pode chegar lá. Mas a questão não é a sua idade, não é se vai dar tempo, não é isso.
A questão é, você está disposta a ser moldada e transformada para chegar lá? Para estar pronta para habitar essa terra e ocupar essa terra? Então, se você entende que você está num momento de travessia, eu te convido a acompanhar essa série comigo, a leitura de Êxodo. Entra lá no canal do Telegram, se inscreve no meu canal do YouTube também, ativa as notificações. Tô me sentindo uma youtuber agora. Ativa as notificações, né? Porque aí você recebe a notificação de todo vídeo novo que eu colocar. E meu objetivo é que os vídeos sejam curtinhos. Vou tentar, né? Que os vídeos sejam curtinhos, mas de uma reflexão por capítulo, tá bom? Irmãs, espero que essa palavra tenha abençoado você. Você que pode compartilhar, me diz aí se foi bênção. Manda um coraçãozinho aí para eu saber. Eu fiz esse horário porque é o horário que eu consigo fazer. Amém, amém. Que bênção, que bom. Fico feliz. Vou orar pra gente encerrar, tá? Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua bondade, tua misericórdia, tua fidelidade, Senhor. Obrigada por, Senhor, não desistir de nós, porque mesmo nós, Senhor, sendo tão resistentes à tua voz, muitas vezes, construindo deuses com as nossas próprias mãos, nós nos arrependemos, Senhor, e queremos voltar, porque queremos fazer essa travessia da maneira correta, porque queremos chegar onde o Senhor quer que a gente chegue. Nós não queremos ser contados entre aqueles milhares e milhões que ficaram pelo deserto. Nós queremos ser contados entre aqueles que atravessaram e chegaram onde o Senhor deseja que nós cheguemos. Em nome de Jesus, que a nossa vida seja para o seu louvor e para a sua glória. Amém. Amém. Que bom, irmãs, que bom. Depois eu vou colocar essa live lá no YouTube. E aí, se você não assistiu, você pode assistir, não assistiu toda, pode assistir lá também, mas vai ficar salva aqui também, tá bom? Que bom, fico feliz, querida. Um beijo. Entrem lá nos canais, tá? Um beijo.